E tristemente, depois de 94, há quase 30 anos, a gente não tem mais aquele grande herói para a gente se espelhar nas manhãs de domingo. Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal, onde você sabe, o tema é a grande paixão da minha vida, que é o tema das marcas pessoais, que é o tema personal branding, o tema das carreiras, o tema do planejamento, o tema de se entender como um empreendimento que deve dar certo e o mais importante para esse tema, que a gente sempre discute aqui, que é obter realização profissional e realização pessoal. E hoje eu vou falar sobre os espelhos, sobre criar espelhos, sobre construir espelhos como referência da vida e que pode ser muito importante. Sabe, naquelas horas que a gente está numa terrível angústia, que a gente precisa tomar decisão, e eu vou lhe explicar por que esses espelhos são tão importantes para poderem lhe orientar na sua carreira, orientar na tomada de decisão, na busca daquilo que é melhor para a construção da sua marca pessoal. Então, se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, por favor, deixe o seu like de confiança aqui, porque o tema é sempre interessante. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque nessa loucurada tudo a gente não lembra mais, e o sininho vai lhe avisar, porque toda terça-feira e toda quinta-feira, exatamente ao meio-dia, a gente tem um episódio novo de 10 minutos, que é importante, dá para assistir no almoço, dá para assistir na academia, naquela caminhada, no trânsito, quem sabe, e isso pode ser muito importante para a sua carreira. E esse tema que eu trago hoje, eu tenho um olhar muito especial por conta de um paradoxo muito importante na sociedade que a gente vive hoje, e que eu descrevo em profundidade lá no meu livro Paixão e Significado da Marca, que é um paradoxo que a gente tem hoje de ter excesso de celebridades e uma carência terrível de referência nas nossas vidas. Se você refletir comigo aqui, vai lembrar que a gente, para quem é mais velho, um pouco vai se lembrar disso, até 94 a gente tinha Ayrton Senna como aquela espécie assim de grande herói da nação, aquele cara que era referência, não só em termos profissionais e de desempenho, mas era uma referência que todos os brasileiros tinham aos domingos de manhã para assistir Fórmula 1. A gente tinha uma referência como um cara assim de grande desempenho, de alto desempenho e principalmente de superação. Então era um sujeito que tinha uma vida correta, que era exemplo assim de referência de como buscar a sua própria realização. E era uma pessoa, era um herói que dava assim um orgulho terrível para os brasileiros assistir de manhã a Fórmula 1 e saber que o Brasil se colocava no pódio entre as grandes nações do mundo. Então aquilo nos enchia de orgulho e era uma referência pessoal e era uma referência profissional. E tristemente, depois de 94, há quase 30 anos, a gente não tem mais aquele grande herói para a gente se espelhar nas manhãs de domingo. Então esse paradoxo diz o seguinte: hoje a gente tem excesso de celebridades, muitas celebridades, que não significam muitas vezes nada nas nossas vidas e que não nos inspiram para nada, e a gente tem uma terrível carência de referências. Então hoje muitas vezes esse herói para nós é aquele tio que conseguiu curar o câncer e assim mesmo se reinventou na vida, é aquele parente distante, ou aquele vizinho, ou aquele amigo que teve uma grande queda, perdeu o emprego, né, não conseguiu se recolocar, mas que educou os filhos, colocou os filhos na faculdade e criou uma família com integridade. Então eu digo que são micro-heróis que a gente tem esfacelados por aí e a gente não tem uma grande referência. E Joseph Campbell, que é um grande escritor que escreve sobre os mitos, diz assim: uma nação precisa de heróis. E as pessoas precisam de referência para se inspirar nas horas difíceis e pensar: eu gostaria de ser mais ou menos como aquela pessoa e seguir aquilo como referência. Então, a minha teoria aqui, e que eu exploro muito no meu primeiro livro em Personal Branding, é que a gente deveria criar espelhos para as nossas vidas. E eu explico aqui e vou dar uma lista para você, com a ideia de ter esses espelhos como referências da nossa caminhada. Então eu vou lhe dar uma lista aqui, de pelo menos os que são importantes para mim, de pelo menos 8 espelhos, ou seja, 8 referências para a gente enxergar nas pessoas. E obviamente a gente não consegue enxergar uma pessoa com todas essas qualidades, mas a gente olha para uma pessoa das nossas relações e a gente identifica, esse é o meu número 1 para vocês,
aquela referência que a gente tem nas nossas relações de caráter e de integridade. E naqueles momentos que a gente está com aquelas nossas dúvidas cruciais, se devo fazer ou devo fazer, e a gente não consegue enxergar direito a resposta, a gente se lembra daquela pessoa, daquele amigo, que para nós, assim, a referência de caráter e integridade, pensa como ele agiria nesse momento que eu estou passando. E é isso, a gente criou um espelho de caráter e integridade daquela pessoa. O meu segundo espelho, para você refletir, é ter uma referência das nossas relações de automotivação. Uma pessoa que tem atitude perante a vida, né? Que não espera a motivação da empresa, que não espera a motivação dos amigos, da família, mas que se automotiva porque descobriu, abriu a chave dessa porta que só abre por dentro e ele se motiva. Então, cada vez que a gente fica desmotivado ou não consegue entender bem a situação, a gente lembra daquela pessoa como assim, a referência para mim e faz essa pergunta: como será que ele reagiria nesse momento decisivo, sendo a minha referência de automotivação? O meu terceiro é de desempenho profissional. E mesmo que esse amigo, que essa pessoa das nossas relações não seja da mesma profissão que a gente pensa o seguinte: olhar os passos daquela pessoa e ter como espelho de crescimento, de desenvolvimento sólido profissionalmente, de chegar onde ele chegou. O meu quarto, e que eu gosto muito também, e eu tenho dentro das minhas relações, é o que eu chamo de um construtor de relacionamentos, que é um grande patrimônio das nossas vidas, junto com a reputação, são os relacionamentos. Então a gente pensar como é que ele monta os relacionamentos, né? Como é que ele tem essa facilidade, ele ou ela tem essa facilidade de construir uma rede sólida, sustentável, de bons relacionamentos como referência. Então eu olho os passos, eu aprendo com aquela pessoa, eu converso com ela, eu descubro mecanismos que eu não estou fazendo para construir a minha rede de relacionamentos inspirado naquela pessoa. O meu quinto ponto, o meu quinto espelho para a minha vida que está na minha lista, é aquela pessoa que é um grande espelho, uma grande referência de serenidade e de lucidez. Nesse mundo que a gente vive, atropelado pelas redes sociais, pelo ruído da competição, por muitas vezes com muita intriga, com muito ódio, e que a gente muitas vezes é tomado pelas emoções, nessas horas a gente lembrar daquela pessoa que é aquele exemplo assim de calma, de lucidez, de tranquilidade no meio da grande tempestade, se perguntar como é que ele agiria nesse momento, para lidar com esse sentimento que eu estou sentindo agora. Então passa a ser a minha referência assim de serenidade e de lucidez. O meu sexto é de alegria perante a vida. E como é bom a gente ter uma inspiração de alguém que consegue encontrar alegria no seu fazer, alegria na sua forma de se relacionar, alegria em trabalhar, dividir essa alegria. E é muito bom ter uma pessoa assim como espelho de alegria da vida. E aí naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos que a gente muitas vezes se abate, pensar como aquela pessoa das minhas relações, como aquele amigo, aquela amiga reagiria nesse momento, e que pode ser a inspiração para a gente poder vencer aquele momento difícil. O meu sétimo ponto é muito importante, eu cultivo muito nas minhas relações, é ter aquele amigo, aquele conhecido, aquela inspiração de generosidade e de altruísmo. Aquela pessoa que sabe dar genuinamente, né? Que muito mais dá do que recebe e que constrói relações muito interessantes, né? Sendo altruísta, sendo generoso com as outras pessoas e que possa servir de exemplo para a gente nos nossos muitos momentos do nosso negócio. Por último, o meu nono espelho é um espelho de profundidade de conhecimento. Mesmo que não seja da minha profissão, que não seja da minha área, mas aquele amigo das minhas relações que eu olho e digo, cara, como essa pessoa é profunda naquilo que ela faz, ela estuda, ela tem consistência naquilo e que é uma referência de busca para minha profundidade também. Então eu deixo 9 aqui, eu teria muitos outros espelhos para dar para você, mas a grande pergunta aqui é, se você não tiver pelo menos 3 desses 9 espelhos, desses 8 espelhos, desculpa, que eu dei para você, você deveria pensar as suas relações, ou no mínimo
nesse momento, passar a refletir sobre o impacto dessas relações na sua vida. Porque nesse mundo complexo, nessa competição extrema, a gente precisa ter o olhar para essas pessoas, para esses espelhos, que nenhuma pessoa vai ter todas essas características juntos, mas que a gente pode ter na nossa rede de relações, esses espelhos para os nossos momentos difíceis, para o nosso crescimento. Pois é essa rede de espelhos na sua vida é que vai lhe tornar não só um profissional inspirador, um profissional muito melhor, mas também o que é mais importante, um ser humano melhor. Pense nisso, construa os seus espelhos da sua forma e tente crescer junto com essa rede de relacionamentos à sua volta. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha inspirado, e eu lhe espero aqui no próximo episódio. Fique em paz, com muita paz, e até lá. Um grande abraço.